Olá, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Miqueleto. E no programa de hoje eu recebo o Mauser Paulinetti, ele que é gestor público e secretário executivo da ACEMESP. Mauser, seja bem-vindo. Obrigado, Eduardo. É um prazer estar aqui nesse teu programa, nesse podcast que é o Minuto Miqueleto. Muito me honra estar aqui podendo bater esse papo com você. Ô, Mauser, eu que agradeço a tua presença aí, com o renome que você tem dentro da área esportiva, dentro da área da gestão pública. Eu queria começar exatamente por esse ponto. Eh, Como é que é trabalhar com esporte na gestão pública? Olha, é prazeroso, mas é constante desafio, porque o esporte, como eu sempre digo, é o maior movimento de inclusão social do mundo. Possui um poder de transformador i- inigualável. E aí, quando você conta com a esfera pública, não existe esta reciprocidade da entrega que o esporte dá para a sociedade, com o poder público não tendo o engajamento que nós esperamos. Eu dou um exemplo disso, o orçamento. Então, a educação tem 30% do orçamento carimbado, a saúde 20%, todas as outras pastas com extrema importância têm um orçamento digno, e o esporte é sempre 0, alguma coisa, 0,3, 0,5, e não dá para atender os anseios da sociedade com um orçamento tão baixo que o executivo proporciona ao esporte. Como é que funciona o diálogo com os secretários para o desenvolvimento de trabalhos e de políticas públicas nesse sentido, Mosler? É, A comunicação está excelente porque quando nós constituímos a ACEMESP, que é a Associação dos Secretários Municipais de Esporte e Lazer do Estado de São Paulo, esta entidade veio com o objetivo de fazer esta integração entre todos os gestores, poder compartilhar informação entre eles, porque existe políticas públicas em determinada cidade que está excelente e algumas que possam ela servir de exemplo, servir de um norte. E além da CEMESP estar sistematicamente buscando a atualização desses secretários, buscar o aperfeiçoamento deles dentro da máquina, porque muitos desses secretários conhecem esporte Uhum. e alguns não conhecem a gestão pública, processos, etc. E outros conhecem muito bem como administrar essas questões de processos, orçamento, comunicação administrativa e jurídica, mas não tem um feeling esportivo. A Semestre veio para tentar dar esse suporte para que ele, com um domínio muito grande do conhecimento, venha dar uma entrega de qualidade para a sua cidade, para o seu município. Desse esse approach profissional, né? E preparasse esse profissional para que ele pudesse conduzir projetos de uma magnitude gigantesca, né? Sem dúvida, sempre subsidiando, deixando ao par do que acontece. Como nós somos uma associação de âmbito municipal com 645 municípios, não temos os 645 municípios porque a gente entende que isso é uma adesão voluntária e eles que nos devem procurar. Nós sabemos, eles sabem que existimos. Hoje nós estamos com quase um terço do estado com vínculo à CEMESP, que não há uma cobrança de taxa de anuidade, taxa associativa, não cobra nada do erário público e tem entrega. Então, nesse sentido, a gente consegue dar. O que está acontecendo na Assembleia Legislativa, um projeto de lei que pode impactar aquele município? Uhum. O que está acontecendo no cenário nacional que pode impactar o município? Então, nós monitoramos isso e podemos passar aos secretários. Até porque nós precisamos mudar o panorama, né? De sermos o país do futebol, né, Mausler? Então é muito complicado e muito delicado, né? Nós temos diversas modalidades esportivas, o vôlei já nos deu tantas medalhas, né? E basquete, histórico, e depois parou no tempo.
Como é que fica esse trabalho de base? Como é que funciona esse diálogo? Então, o futebol sempre foi o carro-chefe nosso, é a paixão que existe. Mas engraçado que não nos seduz mais como antigamente. Vamos ser Não é sinceros. mais a menina dos olhos, né? Não, porque a gente, pô, ontem a seleção, esses dias a seleção está jogando essa classificação para o campeonato mundial, né? Essa classificatória Eliminatórias da e Copa. eliminatórias. E nós não estamos sendo convencidos com um bom futebol. É. Nós que torcemos, não estamos sendo convencidos com um bom futebol. Uhum. Qual foi a época, sem menosprezar nenhum país, são pessoas boas, que a gente tinha que contratar nos grandes times boliviano, venezuelano, equatoriano, É. jamaicano, tem de tudo aqui. Então o celeiro do Brasil perdeu. Então Perdeu a hoje essência, né? é a essência. E ninguém tem visto os futebols de várzea, os futebol que possuímos nas periferias, as cidades da região metropolitana que realizam grandes campeonatos varzianos. É. Ninguém olha, que o empresário pega aquele de uma escolinha, aquele que está no próprio clube, jogando, que não tem aquela raiz de jogar no terrão, no sol, etc. E entre esses sobem esses jovens que têm o seu valor, mas o futebol para mim é fraco. Perdeu a identificação, né? Então, Junto à população, é, né? Aquele apelo que nós tínhamos em décadas passadas, né? Nós não temos mais não essa tem. identificação. E tem E aí, Edu, é o que acontece. Com isso, tem crescido outras modalidades. É. Desculpa. tem uma situação que é bem emergente. Você falou das periferias. O futebol de base nas periferias, eles começaram a ser profissionalizados, entre aspas, né? Vamos colocar grama sintética nos gramados, né? Nos campos dos times de várzea. Então, por exemplo, isso foi matando a essência do futebol, porque o campo de grama sintética ele é totalmente diferente do que uma grama normal, né? Então você começa a mudar a essência do futebol. E mais outros esportes não. Outros esportes precisam de ter o seu espaço. O basquete, você precisa ter uma quadra. O vôlei, tudo bem, o pessoal antigamente armava, né, a rede nas ruas para ter aquela jogatina e ter aquela parceria, né? Tivemos o auge na época das Olimpíadas de 92, né, com a geração de ouro e tal. Pô, E isso fez com que o esporte ganhasse esse plus, né? Saindo só da linha futebol, né? é, você falou de grama sintética, quem é mais beneficiado é o adulto. É. O futebol de várzea é dos adultos, que é uma É. paixão, etc e tal, mas não revela ninguém. Uhum. A molecada mesmo, quando a gente via alguma escolinha, os caras jogando em campinho, é isso que vai revelar um bom jogador. Eu estava pensando quando você falou, porque o Pelé sempre foi o nosso grande ídolo, e não é até atleta do século, é do milênio. É um campeão milenar. Porque os caras falam Maradona, Messi e tudo. Quando o Pelé estava parando, 20 anos depois aparece Maradona. Maradona jogou em campos cheios de buraco que nem o Pelé, usou chuteira de prego que nem o Pelé jogava, pegava zagueiro que batia pra caramba. Não, porque nem a arbitragem deixava jogar. É. Então é fácil. O Messi ainda passou uma geração acima, depois também de uns 15 anos após Maradona, com gramas que é tapete. Gramas naturais, que é um tapete, chuteira, que só falta ter aquele motorzinho para fazer o cara correr. Então, com Uma lógico, tecnologia, né? lógico que são craques, entende? Mas ainda eu vejo que Romário, o Ronaldinho Gaúcho, o Fenômeno, ainda estão entre esses 5 melhores do mundo. Incluo Messi e Maradona, mas o Pelé é inesquecível porque fez o que ninguém fazia. Esses atletas que são acima da média, eles se destacam demais. Mas tem uma coisa que é interessante. O futebol, ele evoluiu muito, né? Em termos de fisiologia, em termos de tecnologia. Sim. Muita coisa. As outras modalidades não tiveram esse avanço tecnológico, né, Mausner? Não, tá tendo.
o futebol, por ter muito dinheiro, ele tem essa O atrativo diferença, comercial, lógico. né? Ele tem essa diferença, tem um investimento todinho em todo o equipamento esportivo, bola, etc e tal. As outras modalidades, eles têm realmente obtido realmente investimento, vamos dizer, de Brasil. Fora do mundo, Estados Unidos, União Europeia, eles se destacam porque existe um investimento e que é igual ao que tem no futebol. Existem os clubes europeus, que é investimento dele. Mas como política pública, os governos desses países investem em tecnologia também para as outras modalidades. Natação, handebol, vôlei, basquete, atletismo. Então, existe isso. O Brasil, com um apoio que veio através de uma legislação, que é a Lei PIVA, onde tem recursos da loteria para as confederações, Comitê Olímpico, etc., essas confederações puderam ter recursos para investir na tecnologia e fazer com que esses atletas buscassem os resultados que precisam para se destacar. O próprio judô, antigamente era aquele tatame de palha, que você caía, vinha o pó que você ficava espirrando, tinha até dificuldade de respirar. Hoje não. É um PVC, uma tecnologia. Outro nível, né? O kimono também é diferente. É. Então, tudo isso. Aliás, o judô é o que mais medalhas conquistamos em todas as Olimpíadas, mais do que todas as modalidades. O próprio iatismo, que também teve avanço no investimento dos seus equipamentos. Então, você vê a canoagem, investimento em equipamento também, e isso também com equipes multidisciplinares, que é de extrema importância. Vou dizer a primeira, fisioterapia. Qual um atleta que não pode deixar o luxo de ficar sem um fisioterapeuta? Não pode, porque ele tem sempre lesão, tem algo, e se não tiver lesão, ele tem que estar preparado. Quem contribui para a preparação? O fisioterapeuta. O nutricionista. A minha geração de atletas, a gente ia comer arroz, feijão, ovo, um bifinho. Hoje não, tem todo um suplemento alimentar, um cuidado, um estudo que é as nutricionistas. Temos o dentista da odontologia esportiva, que permite, porque muitos atletas não obtinham resultado porque eles tinham problemas de cárie, problemas dentários. Psicólogo, ou seja, tem uma equipe multidisciplinar que faz o atleta, e o Brasil tem bons profissionais envolvidos que está dando esse suporte, e você vê que as nossas seleções estão crescendo. Quem imaginava o handebol ser um dos 5 países do mundo, 6, 7 países do mundo? Basquete está voltando ao que era. O vôlei está sempre no top. A natação, bons atletas estão sendo revelados. O atletismo também, bons atletas. Porque atleta de judô, atletismo, natação, eles têm um período de 8 anos que dá para ir 2 Olimpíadas, 3 no bom nível. Depois não aguenta mais, porque é desgastante, além de ser uma modalidade individual. Isso, é. Quando é coletiva, às vezes um supera o outro, tá ali, ó, você tá aqui, e a gente vem um novo que acaba cobrindo um outro atleta que tem só a experiência, já não tem aquela dinâmica. No individual, é ele. É ele só. Então, imagina, ele tem que abrir mão de vida pessoal, dedicação, 8 horas de treinamento, uma série de coisas. Então, é difícil. Desculpa. Não, eu ia até te perguntar nisso. uma coisa que é interessante. Em termos de investimento, a gente sabe que existe um investimento para o individual e um investimento para o coletivo. Quando é que a gente vai encontrar um paralelo em relação a isso, Mauser? Porque a disparidade é muito grande. É grande. Em termos de medalha também, né? O Brasil tem melhorado muito no desempenho individual nas últimas Olimpíadas, tem dado resultados interessantíssimos para nós, principalmente na ginástica, né? Esqueci, a ginástica também se despontou muito. Despontou bastante, mas por outro lado, o esporte coletivo sempre tem aquela magnitude, né? As empresas parece que têm mais apelo, né? Para poder fazer investimento, né? Quando é que a gente vai encontrar um paralelo, Mauser?
Olha, os critérios que o Comitê Olímpico Brasileiro e até o Comitê Paralímpico, porque o movimento paralímpico cresceu também, e nós Sim, somos das três maiores é. delegações de conquistas do mundo, eles têm uns critérios técnicos. Então, primeiro que o coletivo, por ter mais pessoas envolvidas, tem um investimento maior. Mas a natação, o atletismo, a vela, está tendo investimentos, mesmo sendo individuais, mas eles têm as categorias. Então, eu estou no judô, são 7 categorias disputando, 9, tem um feminino, tem uma equipe, então aumenta. A própria ginástica, quantas equipes são? São várias modalidades. Então, está tendo investimento, mas ainda não é isso de público. Uhum. Vamos para a iniciativa privada. Aí, como você disse, às vezes não é um atrativo de uma empresa investir, às vezes, numa modalidade que não tem tanto destaque. O vôlei, nós temos um banco que investe. Você vê um basquete, tem também um investidor. Agora, você vê uma modalidade como o judô, quem são as empresas? Às vezes é uma estatal que pode estar ali ajudando. É. Você não vê a iniciativa privada investindo na ginástica, no judô, no handebol, no atletismo, como deveria. Em outras modalidades que estão crescendo também, o próprio tênis tem destaques, modalidades que estão vindo, o skate teve um apelo, Uhum. caso a juventude, então empresas que têm uma relação com o skatista, mas mesmo assim poderia concessionar as empresas automotoras, mais bancos investindo, indústria Tivesse petroquímica mais podendo. apelo, né? Deveriam, Eu ia até te falar porque dá um uma. resultado positivo para a Dá, empresa. marca, né? Eu ia até te falar uma coisa importante em relação à marca. Por exemplo, os grandes clubes. Então, por exemplo, você tem ali São Paulo, Corinthians, Palmeiras, eles têm modalidades olímpicas. Você não acha que deveria ter um trabalho mais afinco para que essas marcas fossem interligadas com essas modalidades e ficasse um trabalho interessante, porque você está lidando com a massa. Então, por exemplo, você pega aí o Corinthians, por exemplo, que é um clube de massa, tem uma torcida gigantesca, tem um consumo muito grande de produtos. Então, você interliga a marca Corinthians à ginástica olímpica. O Flamengo faz isso. O Flamengo faz isso. E você acaba tendo um sinônimo, né? Você tem essa interligação. Seria, de repente, um caminho, né? O que você acha? É, o natural deveria ser dessa forma. Eu sou um clube, tenho Uhum, meus associados, tenho é. torcida Tem uma área social? e quero investir. Raras vezes eles escolhem uma modalidade ou outra, salvo, e desculpa a minha maneira de colocar e não generalizando, tem Uhum, dirigente que não está nem aí. é. Ele pode investir numa modalidade só para fazer Um lobby, né? vou fazer uma graça aqui com os associados, É. etc. e tal. Mas o dirigente ele está focado só com o futebol. É. O próprio clube associativo, existem os seus diretores que fazem a política ali da boa vizinhança com os associados. Eu te digo isso porque assim, a Comebol ela fez uma política com o futebol feminino que foi muito bacana. Eu ia falar isso, existiu uma obrigação. Aí Exatamente. tiveram, se não fizer o futebol feminino desse jeito, então vocês vão ter também represálias aí, vão ter consequências no E masculino. você vê que isso acabou ajudando e ajuda a fomentar o futebol feminino no Brasil. Você vê o crescimento, né? As grandes marcas, aí indo aí voltando lá, as grandes marcas estão sendo associadas ao futebol feminino. O Corinthians faz um trabalho legal, o Palmeiras também, o São Paulo. Agora o Cruzeiro está muito bem no futebol feminino. Então são marcas que estão sendo atreladas a um novo mercado e também ganhando novos adeptos, né? Porque a mulherada também vai consumir produto, né? E seria interessante você também poder ter marcas interligadas a outras modalidades nesse sentido. Então, vamos lá. O futebol feminino veio por uma obrigação, Uma por uma obrigação. imposição. É.
eles deveriam, aí cabe, não sei se é uma legislação brasileira, Aham. que você também não pode intervir Isso. na iniciativa privada, É. mas poderia ter aí um acesso a que houvesse investimentos, Uhum. uma parte dos seus patrocínios também pudesse fomentar algumas modalidades, que, por exemplo, São Paulo não precisa fomentar 12 modalidades. Uhum. Pode ser, fomenta 5, 6 boas aqui, o Corinthians Isso. 5, 6 outras, o Palmeiras, algumas, duas, de repente, todos os grandes clubes, 2, 3, fazendo igual. E outras de uma forma aleatória para que 15, 20 modalidades pudesse crescer. É. Então não acontece isso. E olha que dinheiro entra. Porque eu acredito que o Brasil precisa mudar a imagem de um país que pensa em Olimpíada só de 4 em 4 anos, né? Nós respiramos o futebol todos os anos, todos os dias, né? Com as inúmeras competições que nós temos nos calendários, mas as outras competições, os outros esportes, eles acabam esquecidos nesse sentido, porque não há uma representatividade grande, né, das grandes marcas, dos grandes clubes, que façam que isso seja fomentado dentro do nosso país. Então isso dá uma janela, e uma janela preocupante, né, Mauser? Porque não tem investimento. Não tem. Infelizmente, dinheiro vai. Você vê, eles têm dinheiro de jogos, de torcida. Tem direitos televisivos. Cota de patrocínio. Cotas de patrocínio. Tem as suas marcas. Que hoje a TV fechada mostra bastante os jogos. Inclusive betes. Tem dinheiro. E de repente ainda você vê tudo endividado. É uma coisa ali que a conta não fecha. A conta não fecha. Então é difícil. Aí justifica que tem um rombo aqui e causado pelo próprio futebol. E vendem jogadores. Que dá retorno. É um mercado que dá retorno. Não investe. Tem um quadro associativo que banca. Porque o cara que vai em qualquer clube desse, na sua piscina, na sua área de lazer, não está entrando de graça, está pagando. E aí? Ainda tem que manter toda uma estrutura que deixa o clube endividado. Então é uma coisa que é difícil. Você vê que a Europa evoluiu bastante. Tem aquele fair play, então tem travas que não deixa exagerar a questão do futebol. Os grandes clubes lá possuem os seus times. Barcelona, o Real Madrid tem um forte basquete, tem handebol, apoiam outras iniciativas. Mas a estrutura governamental lá também é diferente, né? É diferente e melhor, investe, como aqui não dá. E você falou do futebol feminino, né? Precisou ter uma imposição da Conmebol, ter isso, ter aquilo, o próprio governo. Tem que ser desse jeito, porque senão vai ter problemas. Todas as modalidades esportivas, existem os 2 naipes, masculino e feminino. Uhum. Não precisou ninguém pôr uma obrigação, não precisou ter a faca no pescoço um dirigente. Todas as modalidades fomentam masculino e feminino. Um detalhe, e uma base também, em várias categorias. Vai ter o judô agora no Palmeiras. Toda semana tem campeonato. Vai ter um agora também nesse final de semana. E que é categoria de base. Juvenil em 5, 6 categorias. Você vai fomentando. Não é uma só, 5, 6. Precisa fomentar novos atletas e fazer com que isso aconteça, né? Porque o esporte é vida, né? O esporte, ele tem uma importância social muito importante e que ela precisa ser vista de uma outra maneira, né? Um real gasto no esporte, ele dá um lucro para a sociedade, né? Ele não é um gasto, ele é um investimento na sociedade. Você disse tudo, não é custo, é investimento. É investimento. E você me permite, nessa linha que você foi muito feliz em colocar, todo mundo fala, cada dólar investido em esporte economiza X. Não tem esse número exato, mas com certeza, porque tem gente que fala 3, 4, 5, 10, não é assim, não é essa conta. Mas existe todo esse investimento no esporte, você economiza um valor de relevância na saúde, na segurança, na educação. Porque tudo isso agrega. O esporte, dentro da educação,
faz com que essas crianças que numa época tinham um êxito de sair das escolas ou não querem estudar, o esporte faz com que eles Dessa mudança, né? dê realmente valor para que ele aprenda e seja um cidadão. O esporte ele tem uma situação que pode formar o atleta ou o cidadão. Então, projetos sociais de incentivos fiscais têm uma obrigação de fazer com que esses beneficiários estejam dentro da escola estudando. Não pode ter projeto que vai um investimento público e pega qualquer um e faça. Não. Com relação à segurança, em ambientes que o esporte é fomentado, você não vê delinquência próxima. Com relação à saúde, quem pratica esporte tem incidências menores de consumo de remédios e de frequência atendimento hospitalar. Então, tudo isso, quando você faz aqui e está deixando com que as pessoas utilizem isso de uma forma errada, é economia para o Estado. É o equilíbrio, né, Malta? Invista aqui que vai dar um bom resultado. Eu ia te perguntar nessa linha mesmo de administração, de políticas públicas, como é que fica o terceiro setor nesse sentido? Então, o terceiro setor, para que as pessoas entendam, o primeiro setor é o público, o segundo é o privado, a iniciativa produtiva que paga impostos, o terceiro são as entidades, federações, associações, institutos, e que denominamos às vezes de ONGs. ONG é uma organização não governamental, que é terceiro setor, que é uma associação, um clube, uma entidade qualquer. Bom, evoluiu bastante também a possibilidade de investimento. As pessoas físicas pagam impostos. As jurídicas do terceiro setor elas podem receber. Entende? Então, a sociedade se organizando nesse sentido, elas podem pleitear recursos, podem pleitear projetos de incentivos fiscais no âmbito aqui do município, no âmbito do estado, no âmbito federal. Tanto projetos não só do esporte, mas áreas culturais, etc., que também são extensivas a isso. Essas entidades, se elas estarem dentro do sistema esportivo, uma associação de itaquerense de judô, um exemplo, clube de esportivo de Pirituba, estando regularizado juridicamente, fomentando a prática esportiva, ela pode ter recursos de incentivos, até de patrocínios, apoio governamental e atletas que estejam nas competições oficiais, eles vinculados às competições oficiais, e esses praticantes, atletas, se destacarem entre os 3 nas competições, pleiteiam o Bolsa Atleta. Bolsa Atleta do município, que é Rei Pelé, do estado é Bolsa Talento e do governo federal é Bolsa Atleta. Então ele pode pleitear esses recursos, ou seja, aquela garoto que precisava parar de competir para ajudar a família no seu sustento familiar, não vai precisar mais porque vai ter um aporte do governo bancando esse jovem que pode ser um grande campeão. Aí a conta fecha, né, Malta? A conta fecha. Então, outra coisa, o governo não tem braço para ir em todos os lugares da nossa cidade, estado. Então, o terceiro setor tem que se organizar suas comunidades, regiões, para fazer essa frente e atender os anseios da sua comunidade. O terceiro setor acaba trabalhando e atuando aonde o governo não chega, Sem dúvida. fazendo com que essa conta feche e que a sociedade seja melhor amparada, né? Sem dúvida. Com políticas públicas, com trabalhos mais identificados, né, com as suas realidades. Edu, até acrescento o seguinte, mesmo não tendo um apoio governamental, só o fato das pessoas de dar o bairro, região, comunidade se organizarem, ter a sua pessoa para que possa ser aquele cara idealista, aquela pessoa, aquela senhora idealista que quer ver aqui o meu entorno bem, ela faz como pessoa jurídica a sua organização, envolve a comunidade,
tem essas festas aí que tem de Dia da Criança, festa agora sempre tem festas, Dia da Independência, festa final de ano, se organiza, pode buscar doações de empresas para que possam fazer doações. Não precisa só dinheiro, Uhum. mas só a iniciativa de organizar, fazer com que todo aquele O grupo coletivo, né? tenha o sentimento de pertencimento. É. Então, às vezes, não é só dinheiro público, é iniciativa de buscar. As mães, vamos fazer uniforme, vamos costurar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. É um convívio social que também contribui contra a depressão. É. É o simples bem feito, né, Mauser? Então, tudo é importante. A iniciativa, já que a gente reclama, às vezes, muito do governo, vamos assumir posições também. Como é que é o papel da Semesp nesse sentido? A Semesp, ela apoia a ação dos secretários, não é nem de secretarias. Ela é uma pessoa jurídica, Uhum. constituída legalmente, e que ela dá o suporte aos secretários para fazer boas políticas públicas para a sociedade. Se a gente prepara bem esse gestor, sensibiliza-o para que ele possa ser realmente aquele agente que vai levar alegria para a comunidade, para a sua região. Consequentemente, a gente indiretamente está ajudando pessoas, entidades que são do terceiro É um setor dos ecossistema, né? municípios. É o ecossistema. Então, mas a gente procura fazer ações também que deixe as pessoas que não são secretários ou esteja naquele staff de uma secretaria poder participar. Então, nós temos seminários, temos congressos que convidamos universitários, dirigentes do terceiro setor de entidades que participem e esteja se relacionando federações esportivas, que se relacione com esse grupo público, porque não dá para andar o público sozinho sem o privado. E o privado também, se não tiver o público ajudando, não dá. Então a gente tem feito essa química de aproximação para que o resultado seja em benefício da sociedade. É isso. Simples, né, É, Mauser? É é o, ter tra- boa vontade. é o trabalho bem feito, é um olhar para a sociedade, né? Para as demandas, né? Que nós temos e que não são poucas, né, Mauser? Eu vou falar uma coisa aqui, Edu, como um desabafo. Eu estive na iniciativa privada, estive na iniciativa pública e estive no terceiro setor. Eu militei em todas as áreas. O que às vezes me frustra na área pública é que quando a pessoa tem uma oportunidade de ocupar um cargo, pode ser eleito ou não, Uhum. por nomeação, assumir uma secretaria, assumir um cargo. Eu não sei, também não vou generalizar, mas existe uma terminologia que é do futebol que a pessoa se embriaga no sucesso. Uhum. Ou seja, era uma pessoa aqui, assumiu aqui e já muda. Não atende direito o cidadão que bate na porta, não presta um serviço adequado, tem que sair do seu gabinete e ir andar na periferia, conversar com o seu eleitor, ou, como eu te disse, se ele está ocupando um cargo de indicação, buscar o diálogo com as pessoas, obter sugestões, críticas que possam fazer com que ele se norteie. Olha, eu estou com foco aqui, mas pô, a sociedade está querendo outra coisa. Então, infelizmente, às vezes a área pública, as pessoas que estão lá acabam se acomodando. Estou satisfeito, estou aqui, sou isso, aquilo, e não é assim. E o poder é efêmero. É. Essa pessoa amanhã não estará mais aqui e vai ser um cidadão comum. E aí, meu querido, ele vai ver que teve uma oportunidade de fazer a diferença e não fez. Não fez. É Então, ilusão, né? por isso que dentro da Semesp a gente sempre procura com humildade, simplicidade, respeito, que o esporte nos dá esses valores, de que eles busquem fazer aquilo que foi confiado a eles. É. Seu trabalho na essência, né, Então, a Mauser? gente tem que mudar. E o Brasil é um povo bom. É. O Brasil é um dos maiores. Não tem como dizer, porque veio uma imigração grande e foi mexendo com tudo. O brasileiro
se tornou um povo diferente, bom, alegre, trabalhador e, poxa, só tem que ter boas pessoas aqui em cima para poder conduzir tudo isso para ser um país de primeiro mundo. Ó, Tem temos, tudo aqui. temos diversas nações dentro de um mesmo país, né? Nós somos ítalo-brasileiros, Ítalo temos brasileiro, portugueses, temos os japoneses ali na japoneses, Liberdade. Quer dizer, coreanos, existem árabes. inúmeras, né? Aqui é celeiro do mundo. É, Aqui é onde judeu e árabe se dá bem, onde coreanos se dão bem, chinês se dá bem com o japonês, todos se dão bem. Os europeus, os alemães, que contribuíram para o crescimento, todo, Itália, Japão, Portugal, Alemanha, todos contribuíram com o crescimento desse país. Os árabes, todos, e quais são os os, judeus, e, todos. e quais são os planos da Semesp para o futuro? Olha, nós temos sempre um trabalho focado em dar esse suporte aos secretários. Terminamos uma gestão esse ano, no início do ano, do Dr. Jefferson Negozek, que é o secretário de Diadema, e agora a transição nós temos como presidente o professor Tom Moisés, que ele é também bacharel em Direito, jornalista, é um cara muito dinâmico. Uhum. E o Tom Moisés é secretário de Barueri, então ele assumiu a Semesp. Nós somos uma entidade com uma transparência em tudo. O site tem tudo lá para o cidadão, qualquer pessoa ver, governo. Então, não existe eleição ali em quatro paredes, fechada, Uhum. ou os mesmos. Não. Cada 4 Federação, né? anos tem que ter um novo presidente. Legal. Não é aqueles que se perpetuam. Tem Uhum. gente que querem representar segmentos aí da sociedade, inclusive na área pública, gestão, coisa desse tipo, e se perpetuam. Nós não. A minha área lá é secretaria executiva. Então, eu sou um técnico lá, nomeado. Então, o corpo diretivo, o presidente, o conselho fiscal, o conselho ético, são todos secretários. E eleitos em assembleia com a presença deles, com transparência, publicação, convite. Quem não for, não pode dizer que não ficou sabendo. Mas é eleito. E nessa Assembleia do Tom teve também um número maciço de secretários, com transmissão, filmagem de tudo isso, para Bacana. mostrar a legitimidade do processo e o respeito com todos aqueles que estejam conosco. Bacana, Mauser. Feliz em saber que existe uma associação que representa tão bem, né, os dirigentes e que pensa no esporte e no desenvolvimento, né? Porque é um trabalho em cadeia, né? Enfim, Mauser, muito obrigado, agradeço demais a tua presença, tá? Antes de finalizar o programa, nós temos o quadro Tiro Curto e Jogo Rápido, com perguntas curtas, tá? E respostas também, tá? Vamos lá, Mauser. É um ídolo que o esporte te inspira. Esse ídolo não está mais conosco, mas ele me inspirou bastante, que foi o Éder Joffre. Eu tive bons parceiros dentro do esporte. Eu trabalhei com Ademar Ferreira, Éder Joffre, Edson Arantes do Nascimento, Aurélio Miguel. Estive assim próximo com o Lars Grael, e outros que eu tenho uma grande amizade e respeito. Eu convivo com o Henrique Guimarães hoje, que é o presidente da Federação Paulista de Judô. Tem o Zeca também, um grande atleta, que é o presidente da Federação de Karatê. Mas o ídolo que eu convivi e que isso começou em 82, Éder Joffre, que não está mais conosco, mas foi um exemplo. Qual foi o maior desafio na sua carreira até hoje, Mausler? Acredito que tenha sido vários, né? Esse não me falta, viu? Desde a minha infância, eu sempre lutei para as conquistas, né? Mas um desafio atual hoje é ver realmente o governo olhar melhor para as pessoas, para os cidadãos. A Semesp, quando nós nos envolvemos e outras áreas que eu estou envolvido, é a gente fazer algo para uma sociedade, para uns jovens terem oportunidades.
Então, esse é o meu desafio de poder me dedicar a essa causa. Legal. Gestão ou esporte? O que que fala mais alto no teu coração, Mauro? Esporte. Esporte, Eu né? venho disto. Esporte é que me forjou. Um livro de referência para o administrador esportivo, Mausner. Tem um livro, tem vários. A área aí ela é extensa, né? Mas ela tem muitas coisas de histórias. A parte editorial do esporte, de gestão, de marketing, ela não é tão rica como outras áreas, mas está crescendo muito. Mas tem um livro do José Roberto Marques, que é o Coaching nas Empresas. Ele serve como norte para as pessoas entenderem. Ele fez também um livro, Coaching, voltado para o esporte, para dirigentes. Então, eu vejo que é um bom livro, porque você tem que se espelhar a gestão no modelo de empresa. Sim. Por que nós vemos o esporte, o futebol, alguns clubes em situações deficitárias? Porque o dirigente vai lá como esportista mais curtindo e brincando, usando disso para sua autopromoção, do que administrando, onde tem um RH competente nas suas contratações, tem uma área contábil que realmente se preocupa, a área contábil fiscal, como que está a gestão da empresa, uma área de marketing para buscar apoiadores, ou seja, tem que ter vários departamentos que estejam sob um comando de uma pessoa competente que conhece a administração. Então, o que falta hoje é dirigentes estarem se espelhando no modelo empresarial de resultado. Em grandes cases, né? Então, o Coach de Empresas é um bom livro para se ler. Legal. Desculpa esse Não. esse ping-pong, eu tô aqui. Eu ia até te perguntar uma coisa. Você falou tanto de profissionalização. Você enxerga a SAF como uma profissionalização? Não. Como profissionalização, não. Um meio para poder melhorar uma gestão, porque vem um grupo, é uma empresa que vem buscando resultado. Sim. Só que existe o seguinte, ela a qualquer momento ela também quer sair porque o resultado dela é o futebol. Você não vê SAF em outras modalidades. Não. Eu ia até te falar, seria interessante. Cadê SAF no vôlei? Cadê SAF no basquete? Ah, porque eu não tenho o lucro que eu quero. Exatamente. Pô, é engraçado. Eu vou pegar uma estrutura pronta, vou lá, ganho meu dinheiro, faço o negócio, etc. E depois, como é que fica? A SAF está entrando, quitando as dívidas? Não. Primeiro começo é o seguinte, uma SAF para entrar, a meu ver, num clube, deveria estar o clube saneado. Zerado. Aí daqui para frente, vamos lá. O que vai para a parte social e o que fica para o esporte, futebol, que é o que interessa para eles. Aí sim uma gestão justa, né, e honesta. Né? Então eu tenho essa. É importante, mas não dá para vir como vem que vai vir resolver todos os problemas. Cadê o clube mesmo? A parte social, as outras modalidades que destacamos aqui antes. Vamos deixar esse assunto para o nosso próximo programa, porque a pauta é interessante. Obrigado. Tá bom? E a nossa última pergunta, se você pudesse definir o esporte em uma palavra. Vida. Uma palavra é vida, porque o esporte ele agrega tanta coisa e não tem como hoje todo cidadão tem a prática no esporte como um meio de estar alegre, feliz, superar a depressão, superar qualquer problema pessoal, porque o esporte ele tem os valores de, ele agrega, né? de determinação, de dedicação, de respeito, de desprendimento. Então, quando um PCD, 20 anos atrás, estaria ativo praticando esporte, ele seria, como no passado, um estorvo para a família. Era uma pessoa que ficava numa cama sem atividade. Hoje ele é produtivo. Um idoso que no passado era um estorvo dentro de casa, vai para a praça jogar dominó, hoje ele pratica esporte, viaja competindo e representando a sua cidade. A mudança de visão, então, é vida mesmo. As crianças que, desde a educação física, que como esporte
dentro dos valores que você disse, que agrega, dá um norte para eles e vida. Legal, Mauser. Muito obrigado Me pela tua desculpa a presença. minha empolgação aí. Não, pelo contrário. É que o esporte nos incentiva, né? É vida, né? Sem dúvida. Tá bom, Mauser. Muito obrigado pela presença e marcaremos futuras oportunidades. Se Deus quiser, foi uma honra estar aqui no Minuto Miqueleto com uma pessoa extremamente competente, que é o Eduardo. Me desculpa eu me estender nesse ponto, mas você é um cara, um apaixonado pelo esporte, um jornalista de extrema competência e também com uma visão de marketing profunda. Então, pessoas como você que nós precisamos ter próximos da gente. O esporte precisa de profissionais como o Eduardo, a própria gestão pública também, que precisa de profissionais da sua competência e desprendimento. Obrigado. Isso é que faz a diferença. Parabéns pelo programa, a todos os nossos assistentes e internautas pela oportunidade. Obrigado, Mauser. Fico muito feliz com as suas palavras. E é de coração. Obrigado. E para você que curtiu o nosso programa, compartilhe e até a próxima.